Mais uma vez nas paisagens gregas de Assassin's Creed Odyssey e numa praia. Vocês já devem ter visto no canal que eu gosto de praia, eu falo muito de praia. Imagino que você também goste de praia, claro. Mas as praias foram um tema do meu mestrado, né, da minha pesquisa do mestrado, quando eu estudei a erosão costeira, né, e como se forma o risco de erosão costeira. Mas aqui a gente está vendo um paredão, um afloramento bem bonito de uma rocha de coloração cinza, sem nenhuma estrutura aparente, sem nenhuma fratura bem marcada, sem nenhuma orientação dos minerais evidente. Uma rocha bem genérica de jogos de videogame, né? Vamos andar um pouco por essa praia e ver o que a gente consegue encontrar por aqui. Vejam que às vezes a faixa de areia fica mais larga, mais estreita. Aqui a gente tem as marcas das ondas indo e vindo. Vejam que a gente tem, além da marca da areia úmida da maré, a gente também tem acumulação de algumas conchas, né? Então as ondas vão levando a areia e vão deixando as conchas que são mais pesadas aqui. E veja que fica marcada, né, a maré, uma maré que aparentemente não tem uma grande amplitude, pelo menos aqui no jogo, né? Vejam que são alguns centímetros entre a posição da linha de costa atual e aonde a areia está molhada, né? Lá no fundo a gente vê o paredão bem marcado, dessa rocha cinza, genérica, super genérica. A gente vê algumas fraturas da rocha bem evidentes, né? Mas nada assim que se repete, sabe? A gente não consegue ver uma sequência de padrões bem delimitada como a gente viu em outros jogos, né? Como nas fraturas lá do Gear 5, ou não sei, alguns outros exemplos que a gente viu por aqui. É uma rocha bem genérica, apesar que cumpre muito bem o seu papel aqui dentro do jogo, que é representar essas espécies de paredões verticais aqui na beira do mar. Esses paredões, se forem erosivos, se estão sendo esculpidos lentamente pela ação das ondas, configuram o que a gente chama de falésias, né? Tão comuns aqui no Nordeste brasileiro, né? As falésias. No Nordeste não é uma rocha desse tipo, são rochas do terciário mais recentes, mas formam, esculpem, né? As rochas vão sendo esculpidas pela ação das ondas, né? E vão moldando essas feições verticalizadas pelo desabamento, né, de blocos de rocha quando você vai cavando na sua base. Uma baleia acabou de pular ali, não sei se vocês viram. Qualquer coisa pausa e volta ali, bem legal. E lá no fundo parece ter uma grande ilha rochosa, né? Lá onde está a marcação da minha missão, acho que vale a pena a gente tentar ir lá, vamos ver se dá tempo. Então andamos aqui pela faixa de areia, lembrando que a faixa de areia é um depósito sedimentar, né? Nesse caso aqui realmente parece areia, areia é um tamanho, né? Um tamanho de grão, um tamanho de sedimento, né? E quem seleciona esses grãos é a ação das ondas, né? As ondas vão retrabalhando esse sedimento, as correntes de deriva vão lateralmente levando esse sedimento para um lado e para o outro, mas é a ação do mar, né? A ação costeira que vai pegando esses fragmentos de rocha, esses sedimentos, e vai depositando aqui, né? Vai depositando sobre a praia. Uma praia com boa seleção, com grãozinhos de areia todos do mesmo tamanho, quer dizer que o trabalho está sendo muito bem feito. Um trabalho de seleção muito bem feito pela energia dessas ondas, que vão e vêm e nunca param, né? As ondas nunca param, a natureza nunca para. Aqui os paredões mais de perto. Vejam que tem uma espécie de morro testemunho aqui que ficou preservado no meio da praia. Tem uma coisa bem típica de feições erosivas, os cavalos voando. Então, imagina, em algum momento esse morro testemunho no meio da praia estava grudado com o resto do afloramento, né? E o que separou ele? A erosão. A erosão lenta, aqui mais um morro testemunho, né? Separado do afloramento, separado do paredão rochoso. Isso é uma evidência clássica de erosão, de que essa costa está sofrendo ou em algum momento sofreu processo erosivo. E alguns trechos em que a rocha era mais resistente acabaram ficando preservados. Porque a rocha não é toda igual. Por mais que no jogo ela pareça toda igual, na vida real uma mesma rocha pode ter diferenças de mineralogia, diferenças no cimento, no caso de uma rocha sedimentar. E isso pode ser o suficiente para fazer com que uma parte dela seja muito mais resistente à erosão do que outra. E com isso preserve, né? Se preserva um trecho, por exemplo, que tem muito ferro no cimento de uma rocha sedimentar, e aquele trecho fica mais resistente que o resto,
ou uma rocha silicificada, ou seja, passa por um processo de recristalização do quartzo e fica mais forte do que as rochas vizinhas. Pode acontecer tudo isso, tá? São processos naturais da história do planeta Terra e que são a causa de algumas rochas serem mais erodidas do que outras, da gente terem rochas preservadas e rochas destruídas pela erosão. Meu cavalo ficou lá atrás, aqui dá para ver bem o Morro Testemunho. E vamos tentar chegar nessa ilha rochosa, mas antes a gente tem que atravessar toda essa baía. Vamos lá, tem uns soldados espartanos aqui. Eu acho que não vou ter problema com eles. Estão fazendo aí um churrasco, eu tô bem de boa. Vou seguir aqui, ó. Ninguém quer confusão comigo não, tá bem tranquilo. Uma situação bem tranquila e estável aqui. Podemos atravessar toda essa baía. Vejam que aqui... Vou pegar outro cavalinho aqui. Não, deixa pra lá. Vejam, a gente está atravessando uma baía. Então veja aqui, isso é uma baía. Ó, tá vendo? É uma entrada de mar arredondada. Os paredões estão no fundo, mas aqui a gente tem uma baía. É normal que baías, né? As baías, essas entradas de mar, fossem escolhidas no passado como portos, como lugares interessantes para criar uma cidade, para criar um porto. Por quê? São mais abrigadas, são mais protegidas das tempestades e dos roubos também. Aqui a gente vê alguns grãos, alguns sedimentos mais grossos. Não sei se caíram do afloramento ali, muito provavelmente. Né? A rocha mãe, a rocha fonte desse sedimento da praia. E faziam que a praia fosse um pouquinho diferente do resto. E aqui, cara, ó, veja, a gente está correndo num braço de areia, num braço de sedimento, que se conecta com essa ilha rochosa. Isso tem um nome. Isso não é uma feição geomorfológica que tem um nome muito próprio, é o tômbolo. O que acontece? Essa ilha rochosa que a gente está vendo aqui na frente, que estão vindo esses soldados, ela protege essa região costeira, essa linha de costa, da ação das ondas. E essa proteção, né, faz com que as ondas, além de não baterem de frente com as praias logo atrás dessa ilha rochosa, ela também faz com que as correntes convirjam, né? Com que as ondas vão se refratando, né? Elas vão dando a volta, vão contornando esse corpo rochoso e vão acumulando areia justamente atrás dele. Até formar... Opa, tem um gatinho aqui que não gostou muito de mim. Até formar um canal, né? Uma espécie de ponte de areia que a gente chama de tômbolo. Uma conexão entre o continente e uma ilha rochosa aqui, tá? Então, essa conexão de areia entre uma ilha e o continente a gente chama de tômbolo. Então, a gente está andando num tômbolo e fugindo de um gatinho bastante bravo aqui. É um lince, na verdade, né? Mas não vamos lutar com o bichinho, né? Pelo amor de Deus. Bem, fugir do bichinho. E o bichinho agora vai implicar com o soldado. Ixi, Maria. Vou fingir que... Não vou me envolver nisso aí. Infelizmente vai ser... A chance de dar boa pro lince é bem pequena contra um soldado. Então aqui eu tenho um paredão rochoso. Veja, uma espécie de ilha rochosa. Distante lá daquele paredão que a gente estava vendo lá atrás. E ele está conectado... Ele está diretamente conectado com o resto do continente, com o resto das porções de terra, digamos assim, não sei se é um continente, se é uma ilha, né? A gente não está vendo, por esse corpo de areia. Corpo de areia que se formou atrás dessa ilha rochosa pela refração das ondas, pelas correntes que se convergem para ali e justamente pela proteção que essa ilha rochosa faz contra as ondas que batem lá nas praias que a gente estava caminhando. Então essa proteção da ilha acaba formando essa ponte arenosa que a gente está vendo aqui agora, tá vendo? De um lado eu tenho as praias que a gente caminhou, olha lá o Morro Testemunho, né? Marcas das erosões. Veja que as paredes, mesmo lá superiores, são bem verticalizadas também, então provavelmente são fraturas naturais da rocha que deixam essas feições bem verticalizadas. A gente atravessou por essa grande baía, depois uma baía menor. Meu cavalo está lá embaixo, vocês estão vendo. Bem na nossa frente a gente tem o tômbolo, que é essa espécie de ponte arenosa que se forma atrás de uma ilha, atrás de uma proteção, de uma barreira. E de outro lado a gente vai ter mais praias, mais baías, mais praias se formando em arcos, né? Arcos praiais, um depois do outro, sempre intercalados por rochas. As rochas ancoram, fazem as pontas de cada praia. É sempre assim, uma rocha, uma baía arenosa, uma rocha, uma baía arenosa. E assim a gente vai construindo as praias de um litoral bem recortado, de um litoral bem vasto. Vou botar uma foto aqui
para a gente ver esse tômbolo em alta resolução e em alta perfeição. Então hoje você aprendeu o que é um tômbolo. Guarde isso na sua memória. Certamente você vai encontrar outros trômbolos por aí, inclusive talvez caminhar em cima deles como a gente fez. Forte abraço e até mais.